O pilar da humanidade é um dos principais ativos do nosso presidente e do nosso governo. Durante os períodos mais difíceis, que não foram poucos nesses últimos 4 anos, nosso presidente fez questão de estar ao lado do povo, tentando entender cada uma das demandas, cada necessidade dos brasileiros de todos os cantos do país. Desde o primeiro dia em que assumiu o governo, o nosso presidente dispensou a intermediação da mídia ou qualquer outro interlocutor e criou um canal direto com a população através de suas redes sociais. O presidente estabeleceu uma comunicação direta com vocês brasileiros, realizando religiosamente transmissões ao vivo todas as quintas-feiras de todas as semanas do ano. Nunca se teve notícia de um presidente que tenha aberto as portas da sua residência diariamente para as pessoas de todos os lugares do Brasil. Todos os dias, Bolsonaro fez questão de estar em contato direto com o povo, recebendo a população no seu famoso cercadinho. Nos tempos mais difíceis, durante a pandemia, que assolou o mundo inteiro, Bolsonaro fez questão de estar ao lado daqueles que foram mais atingidos. Mesmo sendo atacado diariamente pelo sistema, ele caminhou junto aos brasileiros mais humildes, visitou residências, pequenos comércios, conversou com inúmeros empresários e esteve fisicamente presente tentando ajudar no sofrimento de milhares de famílias e encaminhando suas principais demandas para a solução de seus ministros. Já nos primeiros dias, quando a pandemia ainda não tinha sido decretada pela OMS, Bolsonaro decretou o estado de emergência e começou a preparar os ministros para a guerra. Os primeiros brasileiros foram resgatados da Europa a bordo de aviões da FAB e nem mesmo seus animais de estimação ficaram para trás. Durante as tragédias de Brumadinho, enchentes do Rio de Janeiro, surto de Covid em Manaus, etc., Bolsonaro mobilizou um time de ministros e as Forças Armadas para prontamente atender a população, não economizando esforços ou recursos para que as crises fossem resolvidas o mais rápido possível. Durante a crise de saúde em Manaus, cilindros com oxigênio líquido começaram a voar em menos de 48 horas a bordo de aviões da FAB e só pararam semanas depois, até que a crise fosse resolvida. Nunca se teve notícia de uma operação desse porte, pois o oxigênio líquido é proibido em aviões, devido ao alto risco que esse tipo de material oferece às operações aéreas. Para ajudar os brasileiros durante a pandemia, o governo Bolsonaro promoveu a maior operação financeira que já se teve notícia, digitalizando e integrando os sistemas da Caixa Econômica, Receita Federal e Previdência Social para atender todas as pessoas mais necessitadas, inclusive tirando da invisibilidade milhões de brasileiros que não tinham conta bancária ou não constavam nos sistemas da Receita. Foram mais de 700 bilhões de reais disponibilizados, com auxílio financeiro direto na conta de 53 milhões de brasileiros. E a criação de programas que visavam os pequenos e médios empresários, ajudando-os a manter milhares de empregos e suas empresas vivas. Foram enviados recursos para todos os estados da nação, e dívidas da maioria dos estados foram abonadas para que todos os governadores pudessem enfrentar a crise. Tudo isso possibilitou que não só milhares de empregos fossem mantidos, mas como também, na retomada da pandemia, o Brasil liderasse o processo de geração de empregos nunca antes visto na história, saindo de 14,5% de desempregados até chegar em 8% de taxa de desemprego, que é a prévia para o final desse ano. Os esforços promovidos também levaram o Brasil a se tornar um dos países mais digitalizados da história e inseriu milhares de invisíveis no sistema bancário nacional, facilitando a vida de milhares de brasileiros e reduzindo a burocratização dos serviços federais. Bolsonaro, diferente dos presidentes anteriores, colocou como ponto central do seu governo o cuidado com o povo nordestino. A meta do governo foi entregar a transposição do Rio São Francisco em tempo recorde, concluindo obras que estavam há mais de 16 anos em andamento e que em vários pontos estavam empacadas. Títulos de terras entregues, leis para as mulheres e operação acolhida. Pessoal, por causa disso tudo que eu falei, que eu expliquei para vocês, isso prova que o nosso governo é o mais humano nesses últimos 30 anos.